Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos lineares com variáveis preditoras categóricas, tá? E a gente vai aprender também a mudar o nível de referência de uma variável. Talvez entender o que é nível de referência, talvez isso seja algo que fique claro mais adiante no vídeo. Se você ainda não viu os vídeos de regressão linear, eu sugiro que veja, porque várias das questões que a gente vai discutir aqui, a gente pressupõe que você saiba desses vídeos anteriores. E os materiais para usar nesse tutorial aqui estão aí na descrição do vídeo. Até agora, a gente viu modelos lineares, né, que a gente chama de regressão linear, que coloca em relação uma variável resposta que é numérica e uma ou mais variáveis preditoras que também são de natureza numérica. Mas a gente também pode ter, e isso é muito comum em estudos linguísticos, uma variável preditora que é categórica, né? Então, por exemplo, eu acho que a nota de alunos numa determinada tarefa, numa determinada prova de proficiência, vai ser diferente dependendo do método de instrução que eles recebem, ou então se eles são alunos de escola pública ou escola particular, ou então ensino técnico e ensino médio que não é técnico. Então aí eu tenho variáveis preditoras que são categóricas. Para a gente pensar nos conjuntos de dados que a gente tem usado aqui, principalmente o SPLEX, a gente pode se perguntar, por exemplo, se as notas de concretude mudam em função da categoria gramatical de uma palavra. A gente teria um modelo que seria mais ou menos isso aqui, né? Concretude em função de categoria. Então, vamos carregar os pacotes que a gente precisa, importar o conjunto de dados e inspecionar para lembrar como é esse conjunto de dados, né? Categoria já está codificado como um fator de 3 níveis. Se eu usar aquela função levels que vocês já conhecem para ver que níveis são esses, tem lá adjetivo, nome e verbo. Eu já disse isso antes, mas só lembrando aqui, sempre confira como as variáveis estão codificadas, né? Se você vai trabalhar com uma variável categórica, confira que ela realmente está codificada como categórica, que ela é um factor, né? Porque algumas funções vão operar em cima de factors. Então, se isso não tiver codificado, vai dar problema lá adiante, né? E aí, para transformar em categórica, né, em fator, você tem o S-factor, para transformar em numérico, você tem o S-numeric. Isso aí a gente discutiu no nosso vídeo sobre variáveis, né? Alguns dos vídeos lá quando a gente estava falando de variáveis, bem no comecinho do curso. Então aqui a gente tem 3 níveis, adjetivo, nome e verbo. Vamos fazer, né, para facilitar a nossa vida aqui primeiro, para fins didáticos, vamos selecionar só as notas de verbo e as notas de nome. Tá? Esse aqui é um subconjunto que a gente criou, passando linha a linha. Select, para selecionar só as variáveis que eu vou precisar na minha análise, né? Que é palavra, categoria e concretude. Na verdade, palavra está lá só para eu saber quais são as palavras do espanhol, o meu modelo vai usar só essas duas. Esse é um passo que não é necessário assim, mas eu gosto de selecionar só aquelas variáveis que eu vou usar para o meu conjunto de dados não ficar muito grande. Aí eu vou filtrar aquilo que em categoria for igual a verbo e nome. Aí nessa linha, uma vez que eu fiz isso, eu vou agrupar por categoria, né? Então é como se eu agora, em vez de ter uma coluna, né, uma variável, eu tenho uma para verbo e uma para nome, né? Vou organizar, isso aqui é novo, né? O arrange, que ele faz uma organização. Vou organizar em ordem decrescente. Eu falei aqui que eu quero decrescente, se eu quisesse as notas em ordem crescente, né, as notas de concretude em ordem crescente, era só não colocar isso aqui, e aí eu vou pegar as top n, né, ou seja, top igual a 6, eu vou selecionar aquelas palavras do tipo nome, que tem as 6 maiores notas para concretude, e aquelas palavras do tipo verbo, que tem as 6 primeiras notas de concretude. Eu seleciono separado o verbo e nome porque eu já tinha feito esse group by aqui em cima por categoria, né? Então, group by, organizei em ordem decrescente e peguei as 6 primeiras ali daquela coluna, né? E o drop levels é para apagar os outros registros. A gente já tinha visto quase todos esses comandos, os únicos 2 novos são esses aqui, né? Para selecionar as primeiras observações, você diz quantas primeiras, né? Aqui 6, e para fazer uma organização
de uma variável, no caso concretude, por ordem crescente ou decrescente. E aí a gente tem um conjunto de dados com 12 palavras. Ele está aqui, vocês já podem ver, não sei se é isso que vocês estavam imaginando, mas se a gente olhar, ele está organizado por ordem decrescente, né, das notas de concretude, e a gente já consegue ver aqui que todas as palavras do tipo nome têm notas de concretude maiores do que palavras do tipo verbo. Então, só de olhar a tabela, a gente já vê que talvez haja uma relação entre categoria de palavra e quão concretas essas palavras são percebidas, né, pelos falantes de uma língua que atribuíram notas de concretude aqui. Mas aí eu quero fazer um modelo linear para ver essa relação entre categoria e concretude. Não tem nada de novo no modo como eu ajusto esse modelo linear. Continuo usando a nossa função LM de Linear Model. A variável resposta vem aqui, til, variável preditora e o nome do conjunto de dados que a gente está usando. Nada diferente do que a gente tem feito nos últimos vídeos. E aí eu vou inspecionar os coeficientes desse modelo, né, principalmente o intercepto e o slope, e a gente tem aqui que o intercepto é 6,29 e o slope, vocês vão ver que o slope é categoria verbo, né? Então o nome da variável, categoria, e o nível dela, que é verbo, foi igual a menos 0,57. E aí a gente fica com muitas dúvidas, né? Na verdade, ajustar um modelo linear é igualzinho ao que a gente tem para um ajuste de uma regressão linear, mas algumas pessoas têm dificuldade, ou acham difícil, ou não conseguem interpretar os resultados, porque não sabem direito o que está acontecendo aqui. Por exemplo, cadê o slope para nome? Por que ele só está me dando uma medida para verbo? Onde é que está o nome aqui? E o que é o intercepto nesse caso, né? Lembrando que o intercepto é o valor de y quando x é igual a zero. Mas o meu x agora é algo categórico, não é numérico. É nome e verbo. Então, o que é o intercepto aqui, né? São essas as questões que a gente vai ver agora. A gente tem que entender muito bem o que é um intercepto e um slope para variáveis preditoras categóricas. E a gente vai ver que isso não é tão difícil, porque na verdade o modelo está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, aplicando aquela equação da regressão linear. Vamos dar uma olhada nas médias de nota de concretude para nome e verbo, né, que está aqui embaixo, ó, e comparar com a tabela de coeficientes do modelo. Então a gente vê que a média da nota de concretude para nome, nesse subconjunto que a gente fez aí, foi 6,29 e para verbo foi 5,72. Olhando para a tabela de coeficientes aqui do modelo, a gente vê que o nome, né, o nível nome da variável categoria, ela está no lugar do intercepto. Então, o que o modelo fez aqui foi colocar o nome como intercepto do modelo, né? O nível nome como intercepto do modelo. É aquilo que a gente chama como o nome foi tomado como nível de referência, tá? A gente sabe disso porque a média do intercepto, o valor do intercepto é igual à média da variável nome. Por que nome não verbo foi tomado como nível de referência e ajustado como intercepto do modelo? Ordem alfabética. O R opera por ordem alfabética, então quando ele está ajustando alguma coisa que é categórica e ele precisa pegar um nível de referência, o nível de referência vai ser ao primeiro nível numa ordem alfabética, ok? Então aqui o nosso modelo ele tem a seguinte questão: bom, você me deu algo que é categórico, né? Nome e verbo, e eu não posso colocar isso numa equação. Eu preciso de um intercepto. O intercepto é o valor de y quando x é igual a zero. O que eu vou fazer aqui, né? O modelo, como é que o modelo se ajusta? Ele vê isso e fala assim, bom, eu vou pegar um desses níveis e falar esse nível é igual a zero, tá? Se a gente olhar para o categoria verbo aqui, né, o slope, na verdade esse slope que está associado a verbo, na verdade é o slope da variável categoria, é menos 0,057. E é diferente da média de verbo, né? A média de verbo foi 5,72. Na verdade, esse 0,57 é justamente a diferença entre a média do nome e o verbo. Para a gente entender isso, vamos ver o que o modelo está fazendo em termos de reta, né? De novo, esse modelo está ajustando uma reta. Aqui a gente tem
no nosso eixo x, uma variável categórica com dois níveis, verbo de um lado, nome do outro. Cada um desses pontinhos é uma das palavras verbo e cada um desses é uma palavra do tipo nome. E no eixo y a gente tem as notas de concretude de cada uma dessas palavras. Então, quando ele vai ajustar esse modelo com variáveis categóricas, o nome ele é tido como intercepto, como nível de referência, né? E ele fica igual a zero. Ele tem que botar num eixo x, mas um eixo x é um eixo numérico, então ele tem que atribuir valores para essas categorias, né? Para esses níveis da sua variável. Então, ele vai colocar o nome como igual a zero, o intercepto. Então, o valor de y, quando x é igual a zero, passa a ser a média dos nomes, né? Vamos pensar aqui que o nosso eixo y, quando x é igual a zero, é essa linha tracejada aqui, né? E aqui é justamente onde a linha está cortando. Se a gente voltar no modelo, 6,29, né, quase 6,3 é justamente o que a gente tem aqui. E aí, essa linha desce, né, para ela se ajustar ao modelo, para ela se ajustar à categoria, ela vai ter que descer de tal maneira que diminua, lembra? Diminua a soma dos quadrados dos resíduos, que a gente viu aí nos outros vídeos. Qual é a melhor posição que essa linha, né, que essa reta pode ficar para ter o menor valor de resíduos? Ficar no meio de todos esses pontos. Né? E aí o meio vai ser justamente a média de verbo, que é 5,72. Né? Então, o slope, que foi 0,57, menos 0,57, na verdade está dizendo que é a mudança, né? É o quanto essa linha tem que descer para sair de 0 até 1, porque o verbo recebe o valor de 1. Né? O modelo não tem como lidar com verbo, a noção de verbo, porque isso não é numérico. Então ele vai transformar nome em 0 e verbo em 1. Lembrando, ficou meio cortadinho aqui embaixo, mas dá para ler, lembrando que o slope é a mudança de y quando se anda uma unidade no eixo x. O que é andar uma unidade nesse caso? É sair do intercepto, que é 0, que é o nome, e ir até verbo, que vai ser igual a 1. Por isso que o nosso slope, então, é de menos 0,057. Percebam que ele está fazendo exatamente a mesma coisa aqui que fazia com as regressões lineares que a gente já fez antes. Tanto é assim que a gente pode aplicar esses valores na mesma equação. Né? Lembrando que a equação y é igual a beta 0 mais beta 1 x1. Nosso y aqui é o nome, é o intercepto, né? a média desse nome, que vai ser 6,29. O nosso beta 1 é o slope associado a verbo. Na verdade, o slope associado a variável categoria, né? Mas aqui ele está saindo de nome indo a verbo, que vai ser 0,57, menos 0,57. Qual que é o valor de x? Eu quero isso para qual o valor de x? Bom, eu só tenho um valor de x aqui, que é x igual a 1, né? Que é justamente o meu verbo que foi codificado como 1. Coloco tudo isso na equação, né? Y, eu quero saber o valor de y quando x é igual a 1, né? Ou seja, quando eu tenho o verbo. Esse y vai ser igual ao intercepto, beta 0, mais beta 1 vezes x1 igual a 5,72, que é exatamente a média de concretude das palavras do tipo verbo. Resumindo o que a gente fez até aqui para não se perder. A gente viu que modelos lineares ajustam uma reta, não é novidade nenhuma. Esse ajuste ele vai sempre depender de valores numéricos. E aquilo que é categórico é transformado em numérico por meio de contrastes. A gente vai falar de contrastes no próximo vídeo. Por enquanto, vamos só entender que aquilo que é categórico é transformado em numérico para o nosso modelo poder fazer as contas, para ele poder achar a soma mínima dos quadrados dos resíduos. Então, é isso que está sendo feito aqui. Só para fins didáticos, né? Óbvio que vocês não precisam fazer isso, mas só para mostrar como ele está só fazendo isso mesmo, transformando nome e verbo em variáveis numéricas, né? Como se fosse algo numérico, a gente vai fazer isso aqui na mão. Tá? Eu vou pegar aquele nosso conjunto de dados, vou criar com essa função mutate uma variável nova que vai chamar categoria 01. Não vou passar por muitos detalhes aqui desse código,
mas o mutate ele serve para criar uma categoria nova com base em outra, criar uma variável nova com base em outras variáveis que você já tem. E aqui eu estou falando, usando a função if-else, que vai dizer o seguinte: quando a categoria for igual a verbo, você vai me retornar 1. If-else, né, ou seja, se não for isso, me retorne 0. Então, eu vou criar essa categoria nova, chamada categoria 01, vou mostrar para vocês aqui, ó. Criei uma variável nova chamada categoria 01, e a gente vê que tudo que era nome virou 0, e tudo que era verbo virou 1. E posso ajustar um modelo agora, um modelo linear, usando essa variável, categoria 01, em vez dessa aqui. Elas são mais ou menos a mesma coisa, só que aqui está codificado como algo categórico e aqui como algo numérico. Ajusto o modelo, né, do mesmo jeito que a gente já fez, só que dessa vez usando categoria 01 como variável preditora, e a gente vê aqui que os resultados são iguais, não muda nada. Porque eu só me adiantei ao modelo, eu só fiz na minha planilha, né, no meu conjunto de dados, aquilo que eu sabia que o modelo ia fazer depois. Com isso, vocês podem ver que não tem nenhuma grande novidade aqui. A novidade maior é o fato de que, quando você tem uma variável categórica, algo vai ter que ser tomado como intercepto ali. Se eu quiser mudar o nível da variável, de alguma maneira, mudar o nível de referência, né? Tem essa função que chama relevel, vou passar muito rapidinho por ela aqui. Aqui eu estou criando uma categoria nova uma variável nova dentro do meu conjunto de dados, que chama categoria relevel. Tem gente que gosta de sobrescrever a variável antiga. Então, em vez de criar a categoria relevel, eu só mudaria o da variável categoria. Eu prefiro sempre criar uma nova, para não sobrescrever nada que tem antes, né? Mas aí são questões minhas. Então, com essa relevel, eu falo que aquela minha variável categoria agora vai ter como nível de referência o verbo. E aí eu vou criar essa variável nova. Posso colocar essa variável nova num modelo linear, né, aquilo que a gente já estava fazendo antes. E quando eu peço para ver os resultados, eu vejo que mudou o intercepto. Agora o intercepto passa a ser não a média do nome, mas a média do verbo, tá? 5,72. E o slope, o número permanece igual, só mudou o sinal, né? Por quê? Porque agora, em vez da reta descer, a reta está subindo, né? O meu nível de referência agora é o verbo, e eu tenho que ajustar a reta para ir do verbo ao nome, e as notas de nome são maiores. Então, a reta vai subir, mas vai subir com a mesma inclinação. Por isso que o slope não mudou. Mudou só o sinal, mas não mudou o valor do slope. Algumas recomendações que eu dou para vocês, se vocês têm um modelo desse tipo, né, com variáveis preditoras categóricas, são as seguintes. Se a sua variável for categórica, codifique-a como categórica, né? Vocês podem se sentir tentados em pensar assim: então já que o modelo vai transformar em numérico, eu mesmo vou fazer isso antes. Não faça, porque quando você tem uma variável categórica com 3 níveis, a gente vai ver isso no próximo vídeo, o modelo não faz assim, 0, 1, 2. Ele, na verdade, organiza isso numa matriz, tá? Então, sempre que você tem algo categórico, codifique como categórico. Evite usar algo como verbo igual a 1, nome igual a 2, adjetivo igual a 3, né? Ou então, se você tem só 2 níveis, se você coloca aquilo como 0 e 1, principalmente se você está trabalhando com outras pessoas, você acaba não lembrando depois o que é aquele 0 e aquele 1, tá? Eu já tive em situações em que a gente gastou 2 semanas procurando arquivos antigos de um experimento, porque alguém codificou tudo como 1 e 2 e a gente não lembrava mais o que era 1 e o que era 2. Então, a menos que você seja uma pessoa muito organizada, eu recomendo que não faça isso. E, na verdade, se você sabe ler um resultado de um modelo linear com variáveis preditoras categóricas, você não precisa se adiantar a ele, né? Você simplesmente codifica as suas variáveis com o nome que elas têm, ok? No próximo vídeo, então, a gente continua esse assunto, vendo modelos aí com variáveis preditoras de 3 níveis e lidando com aquilo que a gente chama de contraste. Até lá!